Rússia e Ucrânia trocam 144 prisioneiros. É a maior troca de soldados desde o início da ofensiva. NATO adota novo conceito estratégico. A ameaça russa obriga a mudanças na Aliança Atlântica. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para Salah Abdeslam, principal acusado dos atentados de 2015 em Paris. Veículos com motor de combustão têm os dias contados. União Europeia aprova fim da venda de carros a gasóleo e gasolina a partir de 2035. A Ucrânia conseguiu repatriar 144 soldados em troca do mesmo número de militares russos. É a maior troca de prisioneiros entre os dois países desde o início da guerra. Volodymyr Zelensky e a Rússia já confirmaram a operação. Os soldados ucranianos já estão em terreno seguro, depois de semanas em cativeiro, mas chegar, contam, não foi fácil. Gostaria de dizer aos meus familiares que voltarei para eles em breve. Honestamente, estou sobrecarregado de emoções. Foi muito difícil conduzir porque era outra tentativa de voltar para casa e toda a viagem pensava que a operação iria falhar e que nós voltaríamos a estar presos. De acordo com os serviços secretos da Ucrânia, neste grupo estão incluídos dezenas de sobreviventes da fábrica Azovstal, em Mariupol. Muitos com ferimentos graves, mas já a receber cuidados médicos. Durante esta operação, no sul da Ucrânia, pelo menos 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas depois de um míssil atingir um prédio residencial na cidade de Mykolaiv. O edifício de 4 andares ficou parcialmente destruído. Moscou admitiu o ataque, mas justificou que o míssil tinha como objetivo destruir uma base de treino de mercenários estrangeiros. Entre visitas ao Museu do Prado e reuniões intermináveis na Feira de Congressos, os líderes dos países da NATO estabelecem o novo rumo a seguir. A Cimeira de Madrid está inevitavelmente associada à guerra na Ucrânia, com a aliança militar a prometer apoiar Kiev o tempo que for necessário e a reforçar a presença na fronteira a leste. A ameaça russa obriga a mudanças e Jens Stoltenberg apresentou na capital espanhola o novo conceito estratégico da organização, que substitui o que estava em vigor desde 2010. Para o secretário-geral da NATO, o novo documento é substancialmente diferente e deixa bem claro que a Rússia representa a ameaça mais direta e significativa à segurança da Aliança Atlântica. O conceito estratégico anterior, em vigor desde a Cimeira de Lisboa de 2010, estabelecia como prioridade a manutenção da paz e reconhecia que a ameaça de um ataque ao território da NATO era bastante baixa, um pressuposto que caiu por terra com as ambições expansionistas de Vladimir Putin na Ucrânia. A ameaça russa levou também Suécia e Finlândia a abdicarem da neutralidade para se juntarem à Aliança Militar Atlântica. O presidente finlandês lembrou, no entanto, que ao longo das últimas décadas o seu país vinha já a construir parcerias com a NATO e com os países membros, dando como exemplo as cooperações bilaterais com Estados Unidos e Reino Unido. Apesar de a Rússia ter sido apontada como a principal ameaça, não é a única. Pela primeira vez a NATO mostrou-se preocupada com a China, particularmente com o seu crescimento militar, que inclui o desenvolvimento de armas nucleares. Para a organização do Tratado do Atlântico Norte, o caminho passa por continuar a crescer, com novos membros ou com o reforço de parcerias. Sem dar mais pormenores, o primeiro-ministro da Bulgária, Kirill Petko, anunciou a expulsão de 70 diplomatas da embaixada russa em Sófia. Quero dizer a todos os países estrangeiros, não apenas à Rússia, mas a qualquer um que trabalhe contra os interesses da Bulgária, a Bulgária tem serviços que trabalham em prol dos seus interesses. Petkov esclareceu que não podia falar muito sobre o assunto, visto tratar-se de informação confidencial, mas que a maior parte usou a posição diplomática apenas como disfarce. Estamos à espera que um avião com 70 lugares parta lotado para Moscovo no domingo.
O presidente búlgaro Rumen Radev ainda não assumiu uma posição oficial. Espero que o primeiro-ministro cessante tenha assumido esta posição com base em informações sólidas e fiáveis, tanto em termos de escala como de consequências. Os 70 diplomatas russos devem deixar a Bulgária até ao dia 3 de julho. Mais de 6 anos depois daquele que é considerado o pior crime do pós-guerra em França, Salah Abdeslam foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença do único atacante em vida do comando responsável pelos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris foi ditada ao fim da tarde num tribunal especial na capital francesa. Trata-se da mais severa pena atribuída em França e só imposta em casos muito raros. As sentenças ditadas não são excessivas, são adequadas com os factos e com aqueles que os cometeram. Penso que é um momento de satisfação para todos, ou pelo menos para a justiça. Estou convencido que a severidade extrema vai satisfazer as expectativas de um grande número de pessoas e de vítimas. As vias para um recurso continuam abertas. O prazo é de 10 dias, por isso vamos esperar esses 10 dias. Penso que no caso das penas pesadas pronunciadas, certamente com razão, haverá um recurso e teremos a oportunidade de nos voltarmos a reunir e debater. Penso que se as vítimas queriam estar juntas na sala de audiências, não era tanto para ver os réus, mas para estarem juntas. É essa a mensagem destes 6 anos e meio, e é para isso que existem as associações, porque a forma de enfrentar este horror é reconstruir-se em grupo. Precisamos de sentir cada um de nós e manter-nos juntos para ouvir a justiça 6 anos e meio depois, todos juntos. Os restantes 19 réus foram condenados a apenas de 2 anos à prisão perpétua, dependendo das acusações. 130 pessoas perderam a vida nos piores atentados de sempre cometidos em solo francês. É oficial, a partir de 2035 será proibido vender carros e carrinhas a gasóleo e gasolina na União Europeia. Os ministros do Ambiente dos 27 aprovaram uma meta para eliminar a 100% emissões de CO2 destes veículos dentro de 13 anos. São boas notícias, dizem os europeus, apesar de manifestarem algumas dúvidas. É uma decisão lógica, mas penso que os veículos elétricos deveriam ser muito mais baratos. E sim, a eletricidade deve ser muito mais barata. Mas se eles se tornarem muito mais barato e os pontos comerciais e de carregamento estiverem acessíveis para todos, então deve ser uma decisão lógica. Acho que nunca vai funcionar bem. Olhamos para o tamanho desta coisa. Acabamos de viajar mais de 4.800 km. Não vamos fazer isso com energia elétrica e tudo o que está a fazer é mover o problema para outro lugar. A poluição continuará a existir. O Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu vê com bons olhos a decisão, apesar de ter uma meta mais ambiciosa, 2030 em vez de 2035. É muito importante ter este sinal para poder dizer à indústria: esta é a data final, parem de desenvolver novos compostos, parem de fazer investigação sobre tecnologias que estão a morrer. Poderia ter sido antes, mas é importante ter finalmente uma data. Os Estados-membros também concordaram com outros elementos-chave do pacote legislativo Fit for 55 de combate às alterações climáticas, mas introduziram uma série de exceções e mudanças que podem diluir a proposta inicial da Comissão Europeia. Espera-se agora uma grande batalha entre as instituições europeias, Parlamento, Conselho e Comissão, para chegar a um acordo. A Comissão Europeia propôs a interdição da venda de produtos de tabaco aquecido com aromas à semelhança da proibição que já existe no espaço comunitário para os cigarros e tabaco de enrolar aromatizados. A proposta deve ser agora avaliada pelos Estados-membros e pelo Conselho da União Europeia. Uma vez validada, os 27 dispõem de 8 meses para a transposição das novas regras para a legislação nacional. R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão por participação em esquema de exploração sexual de crianças. O artista norte-americano de 55 anos, conhecido pela canção I Believe I Can Fly, vai ter também de pagar uma multa de $100.000.
Este não é um caso sobre sexo, mas sobre violência, crueldade e controle abusivo, disse o juiz ao artista, que se manteve em silêncio.